no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versos de 31 a 34. Lucas 22, 31 a 34. Esse é um texto muito interessante, que nós temos aí na tela, né? Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Amém? Vamos orar? Deus, mais uma vez diante do Senhor, agora nesse momento tão gostoso, nós já te louvamos, cantamos ao Senhor, expressamos nosso louvor como forma de gratidão, nossas palmas como forma de gratidão e adoração ao teu santo nome, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, por este momento. E agora que nós vamos estar com a explanação da tua palavra, eu quero pedir ao Senhor, prepara os nossos corações para ouvi-la, nossas mentes. Livra-me de qualquer erro na tua palavra, Senhor, e ministra nos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu escolhi para isso é: não fique caído, pois Jesus roga por você. Não fique caído. É interessante esse texto, porque você talvez já deve ter caído em alguma tentação. Talvez eu estou falando para alguém que é super crente, mas talvez você relutou, mas acabou caindo em alguma tentação, né? Pode ser desde uma irritabilidade, acessos de raiva, né? Porque tem crentes que às vezes ele ainda tem acesso de raiva, e quando ele tem acesso de raiva, ele pega na partida e ele ofende quem está do lado, não tem escapatória, e isso é muito ruim. Aí depois que passa aquele momento, ele fica: ai Deus, de novo eu tenho orado para não fazer isso, mas acabo fazendo, o Senhor me perdoe. Aí se ele tem algum cargo na igreja, ele faz alguma coisa para Jesus, ele começa: eu não sirvo para te servir, porque olha aí, de novo eu caí, e fica nessa lenga-lenga, nessa dói-dói aí, e não é isso que a Bíblia diz para a gente. Eu não, porque eu não posso fazer isso, porque eu sou assim. Para com essa besteira, porque é Jesus que te transforma. Então, às vezes quando a gente cai em alguma tentação, ou quer, não importa qual seja, acesso de raiva, ou às vezes uma mentirinha que escapuliu, né? E aí você fica naquela: mas de novo eu tenho que lutar contra isso, né? Eu pastoreei um homem que ele era mentiroso compulsivo antes de se converter. Quando se converteu, a luta que esse homem passava era terrível. Mas o que mais me chamava a atenção é que às vezes ele mentia, e se você quisesse comprar briga com ele, era chamar ele que fosse: cara, você mentiu. Porque ele era algo da vida dele que ele queria pagar, mas às vezes ele caía nessa conversa. E aí ele começava: eu não sirvo para servir a Deus, porque eu faço isso, porque eu fiz aquilo, né? Então, é natural, querido, nós sabemos que pecado é um acidente de percurso na vida do crente. Pecado não é uma coisa que tem que ser toda hora, não. Pecado é um acidente de percurso. Alguém sai daqui querendo bater o carro? Não, você evita de todos os jeitos. Pecado você evita de todos os jeitos. Se tem uma coisa nesse mundo que a gente tem que odiar, é pecado. Pastor, palavra forte, não. Deus odeia o pecado, e pecado é algo que tem que ser odiado. Não pode ser guardado como estimação dentro da geladeira, não. Esse não. Mas é provável que após esse fato, a gente tenha esses pensamentos negativistas do tipo: eu não consigo mesmo, né? Ou alguns chegam num ponto, o inimigo é tão astuto que ele consegue ajudar a pessoa a ficar naquela: que vão dizer de mim, né? Queridos, às vezes esses pensamentos surgem por várias questões. Uma delas que é mais problemática é porque às vezes quando a gente está muito bem espiritualmente, às vezes a gente começa a exigir demais espiritualidade dos outros. Esse é o primeiro ponto do tombo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas: aquele que está em pé, cuidado para não cair. Por quê? Porque você é da mesma matéria. Então aí quando essa pessoa que sempre exigiu de perfeição demais dos outros, ela cai, ela tem dificuldade de se levantar. Porque ela foi tão dura com os outros, agora com ela mesma ela não consegue admitir que ela é desse jeito. Então nem ela se perdoa, é um processo de libertação, de cura.
Aí nós temos uma questão interessante. A questão que o texto traz para nós não é o cair em tentação, tá? Todo mundo sabe, já falamos tantas vezes isso, mas se for novidade para alguns, tentação nunca foi pecado. Pecado é cair na tentação, mas a tentação nunca foi pecado. Então, quando você alguém fala aquelas frases, sai tentação, se conseguir sair é bom, mas tentação não é pecado. Pecado é cair na tentação. Mas a questão, como eu disse, não é cair em tentação. A questão é em se levantar e continuar a fazer o que Deus lhe pediu para fazer. Esse é que é a questão. O ponto importante aqui não é o fato de ficar caído. Por isso, não fica caído. Levante-se. Por quê? Porque Jesus roga por você. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Queridos, nós não somos santarrões. Nós não somos super crentes. Nós somos pessoas salvas, novas criaturas. E temos o Espírito Santo dentro de nós. É isso que nós somos. Mas nós não somos um super crente. E quando você orar por alguém e essa pessoa que estava cega se enxergar, a glória não é tua, é de Deus, porque Ele te usou como instrumento. E qualquer pessoa que falar, nossa, você tem o poder, repreenda que é do capeta essa conversa. Porque é Deus que faz, não é o homem. E isso é importante para nós. Hoje, com base em Lucas 22, 31, 32 e 33 e 34, nós vamos ver como Jesus orientou os discípulos para a nova história da vida deles. Gente, aqui era o último momento de Jesus com esse povo. E nesse último momento, Deus dá algumas orientações fortíssimas para ele. A primeira coisa que Deus deixa bem claro, que Jesus deixa bem claro aqui para os apóstolos, para os discípulos é: pois nós sempre seremos tentados. Por isso, não fique caído. Levante-se, pois Jesus roga por você. Sabe por quê? Porque você sempre será tentado. Sempre. Pastor, a palavra é forte. Eu sei, mas vai fazer o quê? Se o Jesus está dizendo que ué. Não sou eu, né? E Jesus está deixando muito claro. Tanto é que ele começa a palavra dele dizendo assim: Simão, Simão. Ele podia ter chamado Pedro, Pedro. Mas Simão é um nome simples de uma pessoa. Então Jesus está dizendo assim: Simão, você é pessoa, você é frágil. Então, por isso ele não chama de Pedro. Pedro significa Petros, que significa rocha. Não, está dizendo: Simão, você é pessoa, você não é rocha. Agora, você é Pedro, você é Simão, pessoa. Queridos, nós somos pessoas. Não dá para ficar querendo viver sempre de pessoa, sempre só querendo ser pessoa, que daí a gente começa a pecar demais, né? Mas a gente tem que entender, somos frágeis. Opa, somos frágeis. Precisamos entender isso. Não caia na besteira que você é o super fortão, não, que você vai levar um tombo grande. Mesmo porque Jesus não chamou você para viver do jeito que você era. Jesus chamou você para ser diferente. Eu posso ir de qualquer jeito para Jesus, mas eu nunca vou ficar igual como eu fui. Essa é a bênção libertadora. Eu jamais quero voltar a ser aquele moleque atentado que eu era. Jamais quero ser aquele moleque briguento que de 100 palavras, 99,9 era palavrão. Jamais quero ser esse moleque. E eu glorifico a Deus que, nossa, algo assim tremendo. Então Jesus nos liberta para ter uma vida de qualidade. É isso que nós temos que compreender. Mas é interessante, até eu tenho talvez na sua tradução seja igual à minha, um pouquinho mais antiga, né? Diz assim: Simão, Simão, olha só, eis que Satanás vos pediu. Opa, parece semelhante à história de Jó, né? Parece que tem alguma coisa a ver com a história de Jó. Olha, Satanás vos pediu para, no meu texto é cirandar, aqui, cirandar. E a mesma coisa que peneirar. Quem já trabalhou no sítio aí de peneirar feijão? Eu trabalhei uma vez só e nunca mais quis, mas eu sei como é que funciona. Né? Eu não gostei daquilo não. Mas é interessante, né, que quando você vai, café peneirei bastante, porque eu tinha 45 pés de café, que era eu que tinha que cuidar, o jardim da minha casa era 45 pés de café. Tem foto até hoje daqui. Quando eu olho aquela foto, chega a dar um arrepio. E chega na hora de colher aquilo, quem tinha que peneirar? Era eu. Fazia parte dessa história. Essa era a função do caçula, né?
pessoal que fala que caçula sempre é o mais sossegado, olha gente, na minha história caçula não foi bem isso que aconteceu não. Eu não fui o mais protegido não. Quem fala isso, na minha realidade não foi. Mas observa aqui, que nós temos aqui, quando Jesus repete 2 vezes, Simão, Simão, ele está dizendo um alerta, ele está chamando assim, presta atenção no que eu estou falando. Preste atenção, note bem e tenha cuidado com o que eu vou falar. É por isso a repetição. Simão, Simão. Papai e mamãe, quando o filhinho está bem assim, aquela bênção de arteiro, olha, e quando fala o nome completo, aí o bichinho entendeu alguma coisa. Mas isso é a função de pai e mãe mesmo. Tem que repreender, não pode deixar manter a festa não. Que depois, mais tarde, você sofre. Então não, tem que repreender. A questão aqui é, o que Jesus está dizendo é, existe um perigo. E o diabo pediu vocês lá para Deus Pai, o diabo pediu para o Pai por vocês aí. Para peneirá-lo, peneirar, é tirar, é filtrar, é examinar, é coar. E o mais interessante é que Jesus diz para ele assim, está tudo certo, foi pedido e está concedido. Olha aí gente, isso é real. Isso não é filme não. Jesus está dizendo aqui que o inimigo sempre vai querer nos tentar. O propósito de Satanás sempre é o mesmo, é de nos desmoralizar diante de qualquer lugar, é de nos tirar do foco de servir a Jesus. Essa é a função de Satanás na vida do crente. É tirar o foco de todas as maneiras. Essa é a função dele. Então aqui o peneirar aqui é tirar toda a impureza. E interessante que Deus disse, não, pode lá mexer, pode pôr eles na peneira lá que vão ficar firme, que nem Jó ficou. Vai ficar. Porque essa é a função de Satanás. Uma grande verdade aqui que a gente tem que entender. Que já vi tanta gente com tal de amarrar não sei o quê. Teve uma época que se amarrava o capeta em tudo quanto é canto, de acorrentar e não sei. Gente, isso não está na Bíblia não. Mas de uma coisa que está na Bíblia, aqui Jesus deixou muito claro, uma grande verdade. O diabo só pode tentar, ou pode só nos testar, se Deus lhe der permissão. Está certo isso, tá? Então não vem com esse papo, mas porque o diabo... Gente, se você está passando por uma prova, uma tribulação, o diabo está se levantando, ele sempre vai se levantar, porque o foco dele é te derrubar, e te manter, não é só derrubar, é manter caído. O objetivo de Satanás não é dar o tombo, é pisar na goela e deixar você ficar lá esperneando, e não deixar te levantar. Essa é a função dele. Mas então a grande verdade aqui é essa, gente. O diabo não pode fazer nada contra os filhos de Deus sem a permissão de Deus, gente. Então aqui esse negócio de amarrar, quantas vezes aqui na igreja mesmo, quantas vezes de chegar aqui e ter trabalho na frente dos portões, eu só pego, tiro e jogo no lixo e continuo o meu dia. Não vou ficar lá chamando, vou ligar para o corpo diaconal, gente, ora, vamos interceder. Meus queridos, a Bíblia é clara. Sabe, mas às vezes as pessoas perdem muito tempo com essas coisas e saem do foco da verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é essa, e Jesus deixou muito claro isso aqui para nós. Nós temos aqui uma questão interessante, que Jesus conversa, a impressão que passa é que Jesus chama Pedro para um canto, e diz assim, Pedro, seguinte, o diabo pediu você, ele fala assim, ó, o diabo pediu a vocês, olha só, eis que Satanás vos pediu, então não é só para Pedro, pediu todos os discípulos ali, então daqui para frente o negócio vai ser tenso para vocês. A nova caminhada de vocês sem a minha presença física vai ser um caso à parte. Mas é interessante que depois Deus o chama no particular e diz assim que eu roguei por ti. Então no primeiro momento nós temos aqui, e aqui cabe-nos uma coisa muito importante. Se olharmos para o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20, nós vamos encontrar ali Jesus dizendo assim, se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se a mim me perseguirem, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós.
Então nós vamos passar por lutas e tribulações neste mundo. Uns mais, outros menos, mas vamos passar. A questão é, ok, pastor, até aí a gente está indo num caminho diferente, mas qual a importância dessa peneirada? A gente passar por essas tribulações, por essas lutas. Por que Deus permite que o diabo fica nos provando e nos testando? Tentando a gente. Queridos, primeiro, nós precisamos entender, e aqui a questão não é ter medo da tentação. A questão aqui é, a palavra de Jesus é um encorajamento, porque quando você olha no versículo 32, ele diz assim, uma coisa é fato no 31, vocês vão passar por lutas, porque o diabo ele vai se levantar contra vocês de todas as formas. Mas a segunda coisa muito importante é, olha, mas fique tranquilo, Pedro, agora Deus está falando com Pedro direto, eu roguei por ti, olha só, para que a tua fé desfaleça. Talvez a vontade da gente, mas Deus, por que o Senhor não rogou para que não viesse tentação nenhuma? Não é isso que Jesus fala. Jesus disse, olha, eu roguei para você para que a sua fé não desfaleça. A palavra desfalecer é o quê? Desanimar, desmaiar, né? É uma preocupação momentânea, é uma coisa momentânea, é um medo momentâneo, é um desânimo, é um momento que suga todas as nossas forças, e a gente fica, eu não aguento mais, né? Essa que é a realidade. Mas o que nós observamos na palavra de Jesus, é que Jesus roga, mas ele não impede Satanás. Ele roga, mas ele não impede Satanás. Não está isso aqui. Mas Jesus dá uma palavra de encorajamento. Não tema o que já está vencido, né? Vamos pensar nisso. Satanás já está vencido. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é uma grande verdade do Evangelho, que muitas vezes a gente, pode às vezes da correria, a gente acaba esquecendo. Mas essa é uma grande verdade. Também, como tantas milhares de outras. O que Jesus quer dizer é que os discípulos serão submetidos a uma prova severa, acontecimentos não só daquela noite, mas no restante da vida deles também, como na minha vida e na sua também, porque somos crentes em Jesus. E automaticamente, quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, automaticamente, sem querer, nós já declaramos guerra contra Satanás e seus demônios. Isso já está definido. Não precisa sair por aí expulsando demônio, não. Mas essa é uma realidade. Mas o que é interessante também, é que, quando ele coloca, tenho orado por você, e depois a gente percebe na oração sacerdotal, no Evangelho de João, no capítulo 17, nós vemos a oração sacerdotal, porque Deus permite esses momentos de peneirar, de cirandar, porque o processo de peneirar, ele ocorre geralmente nos momentos onde as nossas forças já estão exauridas, onde muitas vezes a gente até cai. E quando isso acontece, e a gente se olha para Jesus e se levanta, é aqui que Deus começa a desenvolver a nossa fé, gente. É nessa cirandada, é nessa peneiragem, é nessa filtragem que nós crescemos espiritualmente. Não fique tudo espiritual agora, que não, então eu quero bastante provação. Não se preocupe em orar por isso. Automaticamente aparece. Fique em paz. Não precisa ficar pedindo isso não, que vai vir naturalmente. No seminário tinha uma conversa no seminarista, que depois eu descobri que aquilo não era verdade, não funcionava. Todo seminarista, quando eu cheguei em 87 no seminário, era um campus num sítio que nós morávamos, todo mundo, Ismael, vou te dar todo mundo tinha uma orientação para dar para o calouro aqui que chegou, né? E um deles falava assim, olha, nunca ore para Deus te dar paciência, porque você vai ter tribulação. Eu acreditei nessa mentira. Eu não preciso orar por paciência, gente, porque a tribulação vem de qualquer jeito, com ou sem orar por paciência. Mas eu acreditei nisso por um bom tempo. Por uns 4 meses, se tinha uma oração que eu tinha medo, é o tal de eu pedir paciência para Deus. E lá a gente era testado.
Como a gente era testado naquilo, até hoje. Hoje eu vou lá visitar, todas as vezes que eu estou na casa da minha mãe, eu vou no seminário que eu estudei. Porque cada vez que eu piso ali, dá um arrepio de cima e embaixo em mim assim, que eu me lembro de como eu cheguei aqui, e eu me lembro que é assim que eu tenho que ser o resto da minha vida. Ali é um enfrentamento daquele cara que chegou quietinho, pronto para tudo que Deus mandar para ele, sempre submisso, vai carpir, vai cuidar da horta, matar lagarto. Não, quando eu matava lagarto era quando eu tinha tempo. Mas isso tudo aconteceu. Então eu sempre faço questão de ir lá no seminário. E quando eu vou lá no seminário, o pessoal chama. Você que é o chefe? Essa é uma outra história que vocês não precisam saber. Mas aí eu digo, eu fui. Mas aquilo aconteceu em 87, gente, até hoje. Todo mundo sabe dessa história. De mais alguns colegas da gente ali que caçava. Mas o que é interessante é que eu olho para eles chegam para mim e já começa. Ah, porque aqui está assim, porque aqui está assim. E eu olho para eles e gente, vocês estão no céu. Vocês não têm ideia do que é isso em 87, agora vocês estão num céu. E eu sempre falava e uso essa palavra às vezes para os meus filhos, treinamento. Meus queridos, enquanto estamos neste mundo, nós estamos sendo treinados para melhor glorificar a Deus. E o peneirado faz para peneirar, essa peneiração faz parte para forjar o caráter do crente. O crente não cresce só com alegria, não. O crente cresce na hora que ele tem que forçar os seus músculos de fé. A hora que ele não vê uma luz no final do túnel e ele tem então que passar a noite jejuando, ele tem que passar a noite orando. É aqui que o crente cresce. E às vezes é isso que a gente não faz. Então, é importante, por isso Deus permite que o inimigo jogue tribulações e provações nas nossas vidas, gente. Para nosso crescimento. Não é para a gente ficar derrotado, não. Não é para isso. O processo de peneirar nos ajuda a desenvolver a nossa fé. Esse processo forma um novo caráter. Por quê? Porque destrói todas as antigas perspectivas que a gente tem olhando para nós, para as nossas forças, que a gente se acha, eu sou autossuficiente, eu consigo isso, eu consigo aquilo. E aí a peneiragem começa a levar a gente a uma grande, triste realidade. Eu não sou tudo isso. Eu tenho que me desvencilhar de mim mesmo, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que quebrar essa minha autoconfiança, que no século 21 o que mais manda é isso, não, você tem que ser autoconfiante, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, e Deus moe aquilo, Ele derruba tudo aquilo que você se aporta naquilo que muitas vezes está tirando o lugar de Deus na tua vida. E aquilo vai, esse momento vai quebrando, vai esmigalhando, aquilo vai mexendo com você, e chega uma hora que você tem que parar de confiar em você mesmo, e começar a dobrar teus joelhos e pedir, Deus, me ajuda, que eu só dependo do Senhor. É por isso que nós temos muitos crentes que ficam muito caídos, e poucos se levantam, porque eles olham muito para as suas forças, e não é as suas forças que vão resolver o seu problema, é a força de Cristo em você. Eu vejo muitas vezes alguns textos, e é bíblico, é verdade, né? Mas eu vejo muito assim, tudo posso naquele que me fortalece. É verdade, gente. Mas você entendeu o que esse texto quer dizer? Isso quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa que Deus me pediu, pelo poder de Cristo, não pelo meu poder, não pelas minhas habilidades, não porque eu acho que eu posso. Há muitas vezes, gente, o crente ele fica muito cheio de si, e quando ele acredita nisso, é o primeiro passo do tombo. Nós sempre estamos aprendendo, gente. Sempre estamos aprendendo e sempre iremos aprender. O nosso maior problema é que nós somos muitas vezes egoístas e orgulhosos e não queremos perder o controle da nossa vida. E enquanto nós não perdemos o controle da nossa vida para que Jesus controle, vamos sempre viver e batendo nos pontos, igual aqueles carrinhos de bate-bate. Então Deus permite momentos de tribulações na minha vida, na sua, sim. E Deus sabe, a hora que você fala assim, eu não aguento mais, você está enganado, porque Deus é que sabe a hora que você não aguenta mais, você não sabe não, mas Deus sabe. Mas pastor, eu não aguento. Não, você aguenta, porque Deus jamais vai ser contra a palavra e a promessa dele. Se Ele falou que jamais vai te dar um fardo maior do que você vai carregar, então Ele jamais vai fazer isso. Porque Ele honra a sua palavra, porque Ele não é homem para mentir. Na sequência, a gente vê que através dessa peneiragem, dessa cirandada aí com a peneira, a gente começa a depender mais, e os hábitos anteriores começam a ser descartados, porque daí a gente chega numa triste realidade que não serve para nada mesmo, e a gente começa a jogar fora o mais logo possível, e aí é onde a gente começa a crescer.
aí é onde a gente começa a avançar. É aí onde a gente começa a ter experiências tremendas com Deus. É aí que a gente tem vitória. E quando nós olhamos para isso, a palavra que eu posso ter aqui nesse momento é não desistir. Porque é no momento de queda que nós somos forçados a continuar e geralmente temos a tendência no primeiro momento de ignorar. Não é isso, não é para mim não, eu não sirvo para isso, eu não fui criado para isso, eu não fui feito para isso. Você foi feito uma nova criatura. E você tem um Espírito de Deus que não é um espírito de covardia, de encorajamento. E você tem a palavra de Deus que o Espírito Santo revela para você, a palavra de Deus e o que Ele tem para a tua vida. Ele fala com você. Você não é uma pessoa desgarrada, uma ovelha abandonada. Deus está sempre com você. Por isso é que Ele deixa muito claro, não temas, porque eu sou contigo. Queridos, quando caímos, nós precisamos olhar para Cristo, pois é o momento mais importante de nosso crescimento e amadurecimento. Querer se levantar por forças próprias, às vezes a gente cai mais. Mas se a gente começa a pedir para Jesus nos ajudar, a gente avança. E a gente vai longe. Por isso, seja perseverante diante dos teus desafios de vida. Seja perseverante. Não pare no caminho. Avance. Seja perseverante. Porque o inimigo é tão astuto que quando ele percebe que a gente vai se levantar olhando para Cristo, ele começa a usar pessoas para mostrar o que nós fizemos de errado no passado. Mas gente, não perca tempo com isso, porque o diabo já é acusador desde o princípio, então ele é o pai da mentira. Não se preocupe com o que foi, né? Eu já comentei uma vez com vocês aqui, que a primeira vez que eu fui para Ivaiporã, em 87, quando eu estava no seminário, alguns amigos meus falaram que iriam lá no culto, para dizer quem eu era. E eles foram mesmo. Foram. Sentaram no primeiro banco. E eles sabiam que era eu que ia pregar, porque o pastor dele gostava que eu pregava. Quando eu cheguei, ele estava a cara daqueles camaradinhos na frente. Aí a minha primeira palavra foi: irmãos, é o seguinte, se vocês querem saber, olha, Deus tem tanto poder, que se vocês querem saber o que Deus fez na minha vida, a mudança que Ele fez, pergunta para eles podem contar tudo que eu era antes de falar com Jesus. Aí acabou. Quebrei o negócio aqui e continuei a pregação. Mas eles estavam animadinhos. Me conhece desde criança, jogamos basquete junto, futebol e tudo mais. Futebol é só conversa, que eu nunca joguei, só dava trabalho. Mas aqui é importante, aqui, gente, não interessa o que eu fiz no passado, sabe por quê? Porque eu já fui justificado por Cristo. E os pecados do passado não têm mais valor no tribunal do meu Deus. Mas tem crente que fica se arrastando com aquele monte de pecado ainda, mas já foi perdoado ou não foi? Meus queridos, isso é sério, nós estamos falando aqui de salvação. Salvação não é toda hora que você vai na latinha do supermercado e toma uma moção, não, de salvação não. Ou você é salvo ou você não é salvo. Mas não existe negócio, sou metade salvo, eu tenho que trabalhar pela minha salvação. Não tem isso na Bíblia em hipótese alguma. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz já foi resolvido no tribunal. Então quando alguém chegar e falar, mas você não era aquele, era bem aquele mesmo, bem aquele atentado, mas hoje eu não sou mais, sou uma nova criatura. Ah, mas eu lembro, é problema teu se lembrar, eu tento esquecer. Sabe, e tem muitos crentes que param de servir a Jesus, porque as pessoas aqui que vão falar de mim, meus queridos, vão falar bem ou mal de você do mesmo jeito. O que você precisa é dobrar seu joelho e continuar a viver como uma nova criatura. Você vai falhar? Vai falhar. E a tradução e o outro significado da palavra falhar é fracassar. Você vai fracassar sim, em algumas atitudes da sua vida. Mas isso não é motivo para você ficar, então, coitado, não, eu não sirvo para isso. Eu não sirvo para fazer isso para Jesus. Você está dizendo não para um Deus que tudo pode, para na sua vida, que pode usar você. Ele é que pode fazer isso. Agora, se a gente quiser ser mentiroso para Deus, só tentar, porque Deus conhece o coração da gente. Ai, eu não vou fazer isso para Deus porque eu sou assim. Meus queridos, ou você permite que Deus trabalhe na tua vida, seja um crente cada vez mais fervoroso, entregue isso para o Senhor. Por isso, queridos, nós somos acusados por Satanás, por coisas que já fizemos, mas também já fomos perdoados. E Satanás usa pessoas, muitas vezes, para fazer isso, os enviados dele. Por mais que alguém possa te jogar na tua face, algo que você fez no passado,
repreenda em nome de Jesus, porque se você tem convicção da sua salvação, você já foi perdoado, tá? Você já foi justificado. O que diz Romanos 5:1? Fomos justificados por Cristo, e agora temos o quê? Paz com Deus. Antes de Cristo eu era inimigo de Deus, agora eu sou amigo de Deus, sou filho de Deus, uma nova criatura, cheio de coisa para mudar ainda, porque essa carcaça não é fácil, essa natureza caída que me acompanha, não me larga, mas eu tenho que ficar firme no Senhor. E Jesus procede, ele vai indo, ele vai com a conversinha dele ali com os meninos. Muitos cristãos, queridos, param de servir a Deus, ou servem pela metade. Pastor, mas tem isso? Até eu pensei nisso, Deus, mas tem mesmo? Tem uns crentes que fazem tudo pela metade, mas tem uns crentes que fazem isso também. Porque eles vivem, eles aceitam as acusações de coisas que já foram perdoadas. Vivem no passado. E nós temos que tomar cuidado com isso. A Bíblia diz que quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós vivemos em novidade de vida. E é tanta novidade que até as tribulações não escapam desse negócio. Mas faz parte do crescimento do cristão. Não há pessoas que crescem espiritualmente sem fazer exercício. Pega ali, eu acompanhei os meus netos, meus filhos quando cresceram. Quando a gente põe eles para caminhar, a gente fica vibrando para que eles dêem um passo, mas a gente fica também ali, né? Às vezes ele cai, vira de ponta cabeça, mas daqui a pouco as perninhas dele vai começando a ficar mais fortinha, vai ficando fortinha, daqui a pouco você tem que encher de barrinha em volta, senão ele atravessa e sai dali. Mas como que ele conseguiu isso? Foi devagarzinho, um pezinho de cada vez, e foi e começa a andar, e daqui a pouco já está correndo. Nós cristãos precisamos exercitar o nosso músculo da fé. Nós cristãos precisamos entender que os desafios é uma forma de Deus permitir que nós cresçamos. Nós precisamos disso, queridos. Por isso Jesus não orou para sair, para que não tivesse tentação nenhuma. Jesus orou para que a fé não desfalecesse. Por isso, se vocês chamarem você para uma reunião de oração aí para orar, para não ter tribulação, não vai nessa não, que essa é uma oração, esse é um grupo de oração contra a Bíblia. Mas aí a gente fica, mas pastor, mas peraí, então, o que a gente faz no meio de uma tribulação dessa? Agora o negócio, agora entortou o negócio aqui, porque Jesus orou para que a gente tenha mais fé e não desfaleça. Como é que fica isso? Ore, não para que não tenha tentação, ore para que Jesus te ajude a andar no meio dessa tentação, dessa provação. Ore para Deus te dar sabedoria, para você caminhar conforme Deus quer que você caminhe. Ore para isso, não para acabar as tribulações. É lógico que a gente quer, né? Essa é uma oração que já está no coração ali, até a gente dorme pensando nisso. Mas a gente ora para Deus, Deus, como o Senhor quer que eu lide com essa trovação? Porque o Senhor permitiu. Como o Senhor quer que eu caminhe? Como o Senhor quer que eu venha navegar nesses mares turbulentos aí da minha vida? É isso que nós temos que aprender. Precisamos compreender. E por último, eu quero dizer também, não fique caído, levante-se, porque Jesus roga por você, porque a oração de Jesus é para que a sua fé, a minha fé, não desfaleça. O objetivo da oração é para que eu continue firme, porque o tombo não é maior do que a subida. Se eu cair, eu vou levantar, olhando para Jesus. A minha coragem de levantar é aqui. Às vezes eu encontrei tantos amigos que depois de algum acidente não queriam fazer fisioterapia. Ah, dói muito. Eu acho que deve doer mesmo, mas precisa fazer. Tem que fazer. Eu e você, queridos, estamos caídos, mas podemos levantar pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos fazer isso. Eu e você podemos cair e se levantar quantas vezes for necessário. O que nós não podemos é ficar caídos. Nós não podemos ficar caídos. E sabe o que é cair? É quando você está no meio da tribulação, aí você para de fazer qualquer coisa para Deus. Eu não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, você já está caído. Eu vou me levantar primeiro
Para com isso. É que nem aquela pessoa que você vai evangelizar e a pessoa fala assim: pastor, assim que eu parar de fumar eu vou para a igreja. Para com essa conversa, venha fumando mesmo. Aqui nós damos um jeito do cigarro, mas venha. Venha do jeito que você está, rapaz. Aqui nós damos um jeitinho. Aqui a hora que ele bater, ele vai assim, só que aqui dentro você não pode fumar. E daí a gente vai trabalhando com isso. Mas eu concordar com ele que não, assim que eu parar de fumar, pastor, eu prometo que eu vou. Para com essa promessa besta. Meus queridos, nós não podemos ficar caídos. E a gente cai quando Deus nos deu, Deus nos salvou, Deus nos deu o Espírito Santo, nos deu um dom para servi-lo, nos capacita, nos habilita para servi-lo, e aí a gente começa a ter problema, a gente para de servir. Isso é o mesmo que está caído. Isso é o mesmo que está caído, gente. Pastor, mas eu não concordo. Você não precisa concordar comigo, fala com Jesus sobre isso. Você discorda, não há problema nenhum comigo quanto a isso. Mas veja bem o que a palavra de Deus diz. É aqui que a gente tem que entender. É aqui que está a verdade do Evangelho. É aqui que está a vitória, o cerne da vida cristã do crente. É ficar firme olhando para Jesus. Você pode, como diz o texto, a fé pode desmolecer. Então veja bem, a fé pode momentaneamente, nós podemos perder a nossa fé. Não se perder de vez não. Mas é no sentido de você parar de confiar um pouco. É possível. Você já não falou com alguém uma vez assim, olha, você por acaso, assim, irmão, vamos orar, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daí a pessoa fala assim para você, isso funciona com você, isso não funciona comigo. Isso é uma fé esmorecida, momentânea, é um tombinho, agora que ele não está muito pronto para isso. Por isso, queridos, o que Jesus faz aqui é dizer, olha, o diabo pediu vocês, mas eu já orei por vocês, tá? Então vocês podem seguir viagem. É isso que ele fala. É isso que ele fala para mim e para você. Eu estou contigo até a consumação do século. Mas não pense que o inimigo não vai se levantar contra você, vai. E não fique surpreso quando isso acontecer. Não caia nessa besteira também, não é possível. Nós sabemos que o nosso inimigo anda em nosso derredor como um leão que ruge. Isso não pode ser novidade. Por isso o apóstolo Paulo nos orienta a estar sempre vigiando. Vamos vigiar. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Eu creio que, assim como Pedro, eu acho que Pedro, quando nós estiver lá no céu tomando chimarrão, eu quero perguntar para ele isso. Mas eu tenho quase certeza que Pedro falou assim, Jesus, eu gostaria tanto que o Senhor orasse para que as tentativas de Satanás fossem frustradas na minha vida. Seria tão melhor assim, né? A luta seria menor. Não. Jesus ora para que a minha fé seja fortalecida. Isso talvez não pareça muito tranquilizador. Mas ao orar dessa maneira, Jesus dá a entender que há uma boa possibilidade de que a nossa fé pode desfalecer. Opa, O crente ele começa a ter a fé enfraquecida quando ele começa a perder o foco de Jesus e perder mais tempo com coisa que não edifica. Já começa a ficar fraquinho na fé. O crente que começa a dar menos prioridades para Deus, e prioridade às vezes para o trabalho, para coisas, para pessoas, ele já começa a ficar fraquinho na fé. E pode ter certeza que o inimigo está esperando a hora certa de dar rasteira. E a gente precisa ficar alerta. Por isso, o cristão tem que se manter no curso. Ele tem que entender que a oração de Jesus é real. Eu tenho que entender que eu serei tentado, mas a minha fé permanecerá sempre no rumo certo, que é Cristo, o autor e consumador da minha fé, porque é Ele que me renova. Eu preciso compreender isso. E cada vez que isso acontece, cada embate que eu recebo de Satanás, eu começo a ser fortalecido se eu olhar para Jesus. E é interessante que no versículo 32 ele fala assim, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu quando te converteres, converter, mas não é salvo, pastor? Então esse converter aqui não está falando de salvação não, tá? Não é isso. Converter eu estou pecando aqui, agora eu volto, mudo a minha direção, converti minha direção de novo em obediência a Jesus.
É nesse aspecto que o texto está falando. Porque tem pessoas que, aí viu, pastor, ó, como é que é? Salvação, então a hora tem, a outra hora não tem. Mentira, não é isso que está aqui no texto, não. No grego é outra coisa. Jesus, quando deu a salvação para o crente, ele diz assim: quem crê em mim, tem a vida eterna. Não é vai ter de vez em quando, aos pouquinhos, devagarzinho, não. Tem ou não tem? Isso aqui ninguém pode mudar a palavra de Jesus e nem tem argumento melhor do que o que está no livro de Jesus. Mas o que nós precisamos compreender aqui é que ele diz assim: olha, depois que você se converter, depois que você aprender, depois que você mudar o seu jeitão, ajuda os outros a não cair. Gente, eu e você já caímos em tentação alguma vez? Eu não sei, não estou profetizando, tá? Se já não tem visão do passado também. Mas se você já caiu em alguma tentação, e Deus te ajudou, se você foi recuperado, então você ajude outro a não cair. Você está vendo que está indo para aquele canto? Tenta ajudar. É isso que Paulo está dizendo, que Jesus está dizendo: olha, agora a hora assim que você mudar disso, porque isso vai acontecer, a hora que mudar, confirma teus irmãos, ajude eles, encoraje-os a não cair. Avise do buraco antes. Mas a gente vê uma coisa aqui tremendo no versículo 33. Pedro diz: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Oh, homem do poder. Mas o que Jesus diz? E ele diz: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Aqui é um detalhe muito importante, queridos. Nós podemos saber das nossas fraquezas, mas não pensa que você vai enfrentar ela, não, que se você já sabe da sua fraqueza, corta a volta, faz que nem José, sai correndo. Gente, se tem uma coisa que a minha infância inteira, você sabe que quando eu comecei a trabalhar, sabe qual foi a primeira coisa que eu comprei na minha vida? Trabalhei que nem um condenado, gente do céu. A primeira coisa que eu comprei na minha vida foi um Atari. Sabe o que é isso? Paguei em 12 parcelas suave na minha vida, porque eu gostava de joguinho. Na verdade, eu era viciado nisso, gente. Às vezes eu ia nos joguinhos, nos barzinhos lá, porque na cidade pequena, o barzinho é o que mais tem, né? Igreja tinha menos, na parte tinha mais. E naquela mesinha de fliperama, eu ficava 3, 4 horas ali, e eu tinha por volta de 10 para 11, eu pedia um copinho de pinga com limão, colocava do ladinho aqui da minha mesa e ficava. Esse é o tipo do pastor que vocês têm, esse era o que eu era antes. Esse capetinho disfarçado, mas eu era. O dono do bar, ele chegava para mim e falava assim: Ismaelzinho, ele me conhecia desde criança, eu vou precisar que você pare de jogar. Está todo mundo querendo jogar na máquina, mas você não sai. Aí eu saía. Mas todo cheio de razão, porque eu era o cara. Então, quando era natural que quando eu tivesse meu primeiro salário, eu comprasse meu joguinho de Atari. E houve épocas na minha vida, hoje, por exemplo, eu não jogo mais. Né? Não tenho mais vontade. Às vezes eu tento, mas não consigo. Mas logo na minha caminhada cristã, gente, era um trabalho. Eu às vezes atravessava a noite brincando com aquele coisa, depois de crente. E aí eu ia na escola dominical, desse jeito, mas eu ia. Mas eu chegava lá, o pastor dele já falava: você estava no joguinho, né? Só um pouquinho. Então às vezes eu dava recaída, às vezes eu melhorava, e às vezes dava aquela recaída, e eu ia para o joguinho. Até que com o tempo as coisas foram mudando. Eu já era professor de escola dominical dos jovens, eu já era líder de jovens. E às vezes eu deixava de preparar o estudo. Olha, gente, que coisa fosse. Sócrates, não é um bom exemplo para seguir. E aí eu chegava lá, era algo que ainda estava enraizado, que eu precisava ser liberto disso. E Deus libertou. Mas o inimigo falava: mas agora você vai lá falar o quê? Ficou jogando aí o Speed Racer aí até agora, e agora vai fazer o quê? Vai lá falar o quê para os jovens? E eu ia assim mesmo. Às vezes não tinha muita coisa para falar, mas eu ia. E assim Jesus foi libertando. Mas se eu ficasse caído, ficasse naquela resmungueira, então agora eu caí, né, não vou, né, alguém pode dar estudo para mim, porque hoje eu não vou poder, porque, não, deu uma dor de cabeça, eu passei a noite inteira com dor de cabeça. Não precisamos disso, queridos. Você pode ter o maior desafio da tua vida, você ainda pode ter áreas da tua vida que você ainda não foi liberto.
que você luta contra, luta mesmo, mas de vez em quando você passa meses assim, vitória, de repente, escorreguei. Aí você vem todo aquele sentimento de sofrimento, de autocondenação. Meus queridos, levante, olhe para Jesus, confesse teu pecado e siga a tua vida. No tempo certo isso tudo muda, mas não fique caído. O que nós vemos no apóstolo Pedro aqui, é que ele era presunçoso. Ele achou que ele poderia, não, Jesus, o senhor está falando com a pessoa errada, o senhor me conhece. Gente, Pedro era o porta-voz do grupo, e o brabão também, era o homem, o brabão. E Deus fala para ele, é você que vai me negar, rapaz, é você que vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Mas o mais interessante, aconteceu isso, todo mundo sabe, mas a gente aprende algumas coisas. Por exemplo, Pedro, ele perdeu a coragem, porque na hora que falaram que era ele, você estava junto com aquele camarada lá, rapaz, você estava com Jesus lá. Não, nunca conheci, você está me enganando, e ele sai correndo, diz o texto. Ele perdeu a coragem naquele dia, mas não perdeu a fé, porque depois ele retomou a vida. Em sua primeira pregação, 3.000 almas se entregam para Jesus. Essa é a oração que Jesus que fez por Pedro, está fazendo por mim e por você. Essa é a verdade. Não devemos parar. Você pode perder, nós temos exemplos na Bíblia, como nós temos ali, por exemplo, nós temos Abraão. A gente vê que Abraão era um homem de fé, um homem forte, mas quando ele chega perto do Egito, o que ele faz? Ele mentiu sobre Sara. Sara era sua esposa e não sua irmã. Em um momento de fraqueza, ele confiou mais nas astúcias do que na fé. Quando nós olhamos para Números, nós vemos que o ponto forte de Moisés era a sua mansidão. Mas ele perdeu a calma e bateu lá na rocha e foi o quê? Proibido de entrar na terra prometida. Nós vemos que Pedro era salvo, mas deveria mudar suas atitudes, porque ele desobedeceria ao Senhor e colocaria em risco o seu discipulado. E aqui entra uma outra questão. Você que já caiu em tentação, já se levantou, ajude os outros a não caírem. Aqueles que caíram em pecado, fortaleçam-o para se levantar. Os que viraram para o outro lado, deixaram de Jesus de lado, ajude-o a retornar. Os que abandonaram o seu primeiro amor, ajude-o a resgatar isso de novo. Meus queridos, como isso é importante para nós. Nós precisamos crescer cada dia mais. E concluo dizendo, não desista. Não ore para que não tenha peneiragem na sua vida, porque você pode orar que não vai dar certo, não, vai continuar tendo. Mas ore a Deus para saber como lidar com essa tribulação. Ore a Deus para saber como você vai lidar com isso. Porque neste processo, esse processo revela as nossas fraquezas, expõe a nossa autodependência e convida-nos a termos mais fé em Deus e a dependermos mais da sua promessa, tá? É por isso que Deus permite lutas na nossa vida. Para a gente se desvestir da nossa autoconfiança e buscarmos mais em Jesus. Por isso, busque diante do Senhor. Alguns exemplos bíblicos para fechar nessa noite. Davi recebeu treinamento escondendo-se dos seus inimigos nas cavernas do deserto. Mas não foi no salão de mármore do seu palácio. José recebeu treinamento na prisão do Egito. Moisés aprendeu e sofreu humilhações trabalhando como pastor de ovelha, porque Moisés em primeiro momento era egípcio. E pastor de ovelha para os egípcios era uma casta muito baixa, que não tinha valor nenhum. E ele vai para onde? Fazer o quê? Aprender a cuidar de ovelhas. Todos esses líderes, quando enfrentaram um desafio difícil, tiveram a oportunidade de retalhar, repelir e debandar ou fugir. Eles tinham essa oportunidade. Não quero isso, vou sair correndo, não quero saber disso para a minha vida. Mas eles decidiram fazer diferente. Decidiram esforçar-se para enfrentar mais um passo olhando para Jesus.
E o resultado? Davi tornou-se um rei mais importante de Israel, José tornou-se o segundo homem no comando de todo o Egito, Moisés livrou 2 milhões de pessoas da escravidão. Por trás dos desafios que enfrentamos, há um aperfeiçoamento da nossa fé. Por isso, queridos, descanse no Senhor. Não se preocupe com a tribulação. Hoje pode ser um ventinho fraco, amanhã pode ser uma tempestade, não interessa. Mas eu sempre já disse tantas vezes aqui, vou dizer de novo, o maior problema nosso não é o deserto, é quem está com a gente nesse deserto. Que o Senhor nos ajude a olhar os desafios com os olhos em Jesus. Porque não vai sair, não adianta você sair, sai tentação aqui, não vai sair não. Mas fique alerta. E se você que está aqui me ouvindo hoje, que já foi usado por Deus tantas vezes, e de repente agora você fica naquela, mas eu fiz isso, eu não posso mais, eu quero dizer para você que esse pensamento não vem de Deus não. Como diz para ele, não é de Deus isso não é mesmo. Não é mesmo, não é mesmo. Não fique caído, se levante. Olhe para Jesus e se levante. E faça aquilo que Deus pediu para você fazer. Não deixe outras pessoas fazerem no teu lugar não, porque quando Deus quer que você faça, você não faz, Ele põe outro para fazer, porque a obra não pode parar. Levante, aquilo que Deus já te chamou para fazer, vai lá, vamos fazer.